de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Nos diz: cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam falar. Irmãos sentados. Irmãos, aqui está na nossa frente uma promessa de Deus para a igreja primitiva e para nós sermos cheios do Espírito Santo. Esse texto fala do derramamento de poder, derramamento do Espírito Santo, promessa essa dada pelo próprio Jesus. Eu vou vos preparar um lugar. Jesus, ele veio ao mundo, começou seu ministério aos 30 anos, e 3 anos e 6 meses ensinou, ministrou, expulsou demônios, ensinou o caminho que se deve andar. Mas mesmo assim, se vocês prestarem bem atenção, muitos que estavam com Jesus, muitos duvidaram que ele era o Messias enviado de Deus. Até mesmo aqueles que estavam próximos a ele. E este eu quero vos falar, Pedro. Era Pedro e mais 2. Mas vamos falar um pouco da vida de Pedro. Muitas vezes nós queremos ser como Pedro. Mas nós já sabemos o que Pedro passou para ser uma nova pessoa. Muitas vezes nós queremos ser como Eliseu. Mas nós não queremos saber o que foi que Eliseu passou para alcançar a sua plenitude. Queremos ser como Elias na oração, que ele pede fogo do céu e Deus escuta a sua voz. Mas Tiago fala, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando ele a Deus, Deus ouviu a sua oração e lambeu, comeu, gostou do seu sacrifício que ali ele estava sacrificando. Nós queremos ser muitas vezes como Jonas, um homem que naquele exato momento salvou 120.000 almas, naquele momento. Aí você pergunta, mas por que ser como Jonas, se Jonas não escutou a Deus, Jonas não ouviu o mandato de Deus? Deus estava com Jonas, Deus fala para Jonas, olha, vai lá na Babilônia, a cidade de Nínive, prega contra aquela cidade, fala para aquela cidade que o seu pecado sobe até mim, está subindo com um cheiro de imundícia. Jonas, ele se ausentou do mandato de Deus, fugiu. Quando nós fugimos da presença de Deus, Deus ele levanta obstáculos, que é para a gente ver que aquilo que ele fez por nós, nenhuma outra pessoa faria. Nós somos uma pequena congregação, pequenos membros, muitos, digo de mente e coração aberto, muitos não sabem dar valor ao que Deus fez em nossas vidas, muitos não sabem dar valor ao que Deus fez em nosso meio. Deus operou milagres de cura no nosso meio, nessa pequena congregação. Deus operou milagres de curas onde pessoas tiveram que passar por cirurgias, não passaram por cirurgias. Deus, em meio à calamidade, Deus faz com que muitos façam coisas extraordinárias. Não sabemos nem o idioma certo, mas sabemos que Deus, ele é certo. E tudo que Deus fala aos nossos corações é o que nós falamos. Pessoas da antiguidade tentaram afastar-se de Deus. E quando se afastam de Deus, ele traz um castigo para nós. Deus viu que o homem era mau e em nenhum momento haveria alguém para salvar a humanidade a não ser ele mesmo. O próprio Deus agora ele se transforma em 100% homem e 100% Deus na vida de Jesus Cristo. Muitos podem perguntar, mas como é que isso pode acontecer
3 pessoas distintas, ser uma só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei, a Bíblia não me ensina essa forma. Mas me diz que é o mesmo Deus, em uma trindade santa. O Pai atua, o Filho atua e o Espírito Santo atua de maneira esporádica, fora do corpo do Pai e do Filho. Nós vemos isso muito bem quando Jesus foi batizado, uma voz do céu que diz: eis aí o meu filho a quem me compraz, uma pomba do céu de forma corpórea. O Espírito Santo de forma corpórea de uma pomba desce, pousa sobre Jesus Cristo, e o próprio Filho do homem lá sendo batizado por João Batista, onde João Batista diz: olha, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista diz: eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, e tu vem a mim para que eu te batize. Ele diz: é que se cumpra o mandato do meu Pai. Tudo Jesus veio para fazer de conforme as Escrituras do Antigo Testamento. Jesus veio ao mundo, Jesus é batizado, Jesus é tentado no deserto por Satanás. Satanás, ele só tenta você quando você está fraco. E o crente está fraco quando se ausenta de Deus. O crente está fraco quando se afasta de Deus. O crente está fraco quando não ora, quando não jejuma, quando não faz a leitura da palavra. O crente, ele se afraca como um homem doente. Se não tomar medicamento, infelizmente a sua saúde vai piorar. O crente sem a leitura bíblica e sem a oração e o jejum, ele se afraca porque o Espírito Santo se afasta. Paulo falou aos Coríntios: olha, sabeis que vós agora sois templos e morada do Espírito Santo, tomais, pois, cuidado, porque o templo que agora sois, vós sois santo. Paulo nos manda tomar cuidado, porque somos o templo e morada de Deus. Salomão fez um grande templo, mas Deus não quis habitar ali. A grandeza de Deus, o poder de Deus se apresentava, mas Deus não habitava, ele vinha, ele não ficava. Deus escolheu eu e você, ou você e eu, para habitar em nossos corpos. Deus habita em sua igreja. Jesus, ele veio, é crucificado, foi morto por nós. Fala para Jesus de estar consumado, estar feito. Jesus, ele é sepultado. Em 3 dias, Jesus vive, pois essa é a promessa de Deus, que ele morra, mas que ele viva, para mostrar que Deus tem poder. E todo aquele que morrer com Jesus, vivo estará na graça de Deus, por meio não de nós, mas por meio do Espírito Santo. O próprio Jesus disse: olha, jamais eu vos deixarei só. Eu vou preparar um lugar, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Quando Jesus, ele se ausenta por um momento, muitos dos seus discípulos começam a se afastar. Muitos dos seus discípulos começam a falar. Pedro foi um deles: olha, voltaremos a fazer as nossas atividades. Pedro era pescador, Pedro queria voltar a pescar. Outros demais em caminhos de Emaús, outros voltaram a fazer suas atividades. Mas Jesus, por mais 40 dias, ficou com eles, depois de ressurreto, a mostrar o caminho da salvação. Quando Jesus juntou a sua igreja em Atos capítulo 1, Jesus diz: agora eu vou. Jesus, ele é ascendido aos céus, visto por mais de 500 pessoas. Mais ou menos 501 pessoas ou 500 pessoas. E Jesus diz: olha, 2 anjos, quando Jesus se acende ao céu, desaparece aos céus, os 2 anjos voltam, diz: que vós olhais para cima? A quem vós procurais? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo ascendido aos céus, da mesma forma que ele foi, ele voltará. Ninguém esperava que Jesus fosse ascendido aos céus naquele momento, mas Jesus voltou para o céu, para preparar o lugar. Ele falou isso em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito que iria procurar, iria fazer, iria formular, iria estar com vós. E ele diz: para onde eu estiver, a minha igreja esteja comigo também. Ele é ausentado aos céus, ele é ascendido aos céus, ele foi preparar um lugar para nós, mas ele disse que deixaria o Consolador. Promessa essa dita lá no livro de Isaías capítulo 44, versículo 3, e Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Isaías 44, 3 diz: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito, a sua prole, e a minha bênção
sobre os seus descendentes. No livro de Atos, o Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando. A igreja de Deus, ela se reuniu para orar. A igreja de Deus não estava ali sentada esperando o Espírito Santo descer, encher cada um deles que ali estavam. Mas eles buscavam a atenção de Deus. Eles buscavam a graça de Deus em jejuns e oração. E como o vento impetuoso do céu desceu, o Espírito Santo, foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. No versículo 4 nos diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então não é o homem que fala porque quer, é o Espírito Santo que concede línguas idiomáticas. O poder não vem de nós, o poder ele vem de Deus. A graça de Deus agora nos revestiu com o seu poder. O Espírito Santo pousou agora sobre a sua igreja. E no versículo 7 diz: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quem são galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elemitas, e os quais habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. O Espírito Santo de Deus, ele se apossou daquelas 120 pessoas, e aquelas 120 pessoas começaram a anunciar o Evangelho, cada uma em sua língua idiomática. O poder de Deus, ele se aperfeiçoou sobre aquele povo, aquele pequeno grupo de pessoas, para fazer um grande reboliço no mundo, onde tantas pessoas quiseram destruir a igreja, mas falaram: se for de Deus, não tem como a gente destruir. Mas se for dos homens, eles mesmos se destruirão. E aqui nós estamos hoje. Nós somos o fruto do Espírito Santo em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui não é porque nós queremos estar. Nós estamos aqui é porque Deus quer nos usar. Se você prestar mais atenção, no versículo 11: e crentes, árabes, todos os termos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de quem? De Deus. A pregação do Evangelho não é falar de mim, não é expressar-se de mim, mas é expressar das grandezas de Deus, é expressar-se do poder de Deus, o que Deus fez por nós, o amor de Deus, a compassividade de Deus, a grandeza do Senhor em nossa vida. Foi falar do poder, das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? O que quer isto dizer? E outros zombando. O mundo ele zomba da igreja. Quem está de fora ele não entende a grandeza do Senhor em nosso meio. Até mesmo muitos que estão de dentro, eles não entendem o que Deus quer fazer. Até mesmo aqueles que estão de dentro da igreja não entendem. Não se converteram ao verdadeiro cristianismo, mas se convenceram que há um Deus e há um céu. Mas se não se converter, converter significa trilhar outro caminho, tomar outra direção. A direção que nós estávamos tomando, trilhando, era uma direção que estava nos levando ao inferno. Mas agora nós estamos em uma nova direção, uma nova conversão. E essa conversão que nós tomamos foi o caminho que leva a junto de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Esse é o caminho que nós estamos trilhando agora. Esse é o poder de Deus agora em nossas vidas. Trilhar um novo caminho para nos levar a um lugar santo e eficaz, sem dor, sem ranger de dentes, sem agonia e sem desespero, mas em um lugar onde que nos traz a paz,
a harmonia, aonde não vai haver mais doença, aonde não vai haver mais choro, nem agonia. E para que nós pudéssemos entrar, a chave para o céu não é eu quero ser, eu entendo, eu vou, mas aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. E nós só aceitamos a Jesus quando o Espírito Santo toca em nosso coração e nós entendemos que nós não somos nada sem Deus. Mas até quando o homem se achar merecedor, não vai encontrar a grandeza do Senhor. Nós não somos merecedores. Nós merecíamos o castigo eterno, mas Deus, com seu amor, a gente ainda sendo inimigo de Deus, Ele nos amou. Ele enviou a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é ascendido aos céus, Ele volta de onde veio e envia para nós o Consolador, o Espírito Santo. E agora a obra de Deus, ela se completa em nossa vida, ela se completa em nosso meio. Quantas pessoas viram a Jesus sendo arrebatado aos céus? Em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 6, nos diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortífero. Jesus, ele apareceu a 500 pessoas, 500 homens, entre mulheres e crianças, sendo arrebatado ao céu. Jesus, ele é visto, mas os anjos dizem: olha, esse mesmo Jesus que está sendo arrebatado aos céus, ele voltará da mesma forma. Não sabemos o dia e nem sabemos a hora, mas sabemos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Em segundo lugar, o nome Pentecostes vem da língua grega, que significa 50 dias depois, a saber, da festa da Páscoa. Originalmente, estas festas são 3 maneiras no hebraico: festas das semanas, festas das colheitas e as festas das primícias. Ou seja, aquele povo estava reunido ali 50 dias, orando, buscando a graça de Deus, para ser revestido com o poder do Senhor, para ser revestido, para ser cheio do Espírito Santo. Mas a nossa pregação é sobre Pedro. A nossa pregação é sobre a vida de Pedro. Quem era Pedro? Como Jesus conheceu a Pedro? Como Jesus buscou a Pedro? A história de Pedro é extremamente rica e marcante. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, sendo também um dos apóstolos mais influentes do princípio do cristianismo. Mas como foi sua trajetória? Como foi a trajetória desse homem tão emblemático na Bíblia? Como o simples pescador Simão, chamado Pedro, homem de contrastes e ousadia e impulsividade, que foi transformado por Cristo. Pedro, ele é um homem de temperamento forte. Pedro, ele é um homem de uma grande indônia. Pedro, tudo que ele queria fazer, ele fazia de espontânea vontade. Quando foram buscar a Jesus, Pedro, ele foi o primeiro a tomar a espada da bainha e tacar a orelha de mal. Segundo alguns estudos, Pedro não quis cortar a orelha e sim o pescoço, mas o homem era tão ruim que cortou só a orelha. Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada, Pedro, porque com a arma que tu feres, tu serás ferido. Com a mesma arma que você está ferindo, você será ferido também, Pedro. Pedro, por Jesus, ele é levado ao sinédrio. Pedro foi seguindo a Jesus, mas por 3 vezes Pedro negou a Jesus. Pedro, quando viu a Jesus andando por cima das águas, Pedro, ele olha e diz: quem és tu? Muitos se assombraram dizendo que é o fantasma, mas ele diz: eu sou a Jesus. Então Pedro, ele disse: se tu é mesmo a Jesus, permite que eu vá até ti, até onde o Senhor está.
Até Pedro andou sobre as águas, mas começou a afundar. Pedro, ele foi um homem que tentou dissuadir a promessa de Deus. Quando diz, Senhor, não, Senhor, não. A palavra de Jesus diz, olha, afastai-vos de mim, Satanás. O próprio Deus, o próprio Satanás pediu para cirandar a Pedro e os outros. Mas Jesus diz, Pedro, eu orei ao meu Pai para que isso não acontecesse. Nós éramos assim. Muitas vezes nós nos comportamos assim. Nós estamos seguindo a Jesus. Mas para muitos, quando o sapato aperta, nós fazemos que nem Pedro. Eu não conheço, eu não sou discípulo dele, eu não ando com ele. Nós temos fé como Pedro, mas quando nós olhamos para o que acontece em nosso meio, nós perdemos a nossa fé. Mas Jesus diz, se vocês tiverem a fé como o tamanho de um grão de mostarda, vocês pedirão que esse monte que saia daqui e vá para tal lugar, e vos acontecerá. E Jesus está dizendo, olha, se vocês tiverem fé de tal forma, o que vocês pedirem ao meu Pai, vos será concedido. Vocês entendem a fragilidade da gente? Pedro foi um homem frágil também. Pedro em vários momentos negou a Jesus. Mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro entendeu a grande graça do Senhor. Quem foi o apóstolo Pedro? Pedro nasceu em Betsaida, era filho de Jonas, João, irmão de André. Está escrito lá em João capítulo 1, versículo 42. Morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo de pesca com seu irmão. Sociedade com Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago e João. Pedro era casado, mas na Bíblia não menciona muito mais sobre a sua restante família. Apenas diz que Jesus curou sua sogra, em Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 15. E Pedro viajava com a sua esposa. Pedro era casado, Pedro tinha família, Pedro viajava com sua esposa. Sabe onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, que nos diz: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Pedro. Então Pedro tinha mulher. Então provável que quando Jesus entrou na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, Jesus a curou. Então Pedro tinha mulher. Porque muitos disseram, olha, se tu deixar tudo isso daí, tu serás recompensado. Mas Jesus viu que o homem não tem como deixar sua esposa, seus filhos, nada. Ele disse, olha, se você deixar tudo isso aí 100 vezes, mais receberás. A mudança do nome de Pedro. O nome original de Pedro era Simão. Este nome é uma variação de Simeão, o nome bastante comum entre os judeus, e inclusive o nome de um dos 12 patriarcas, que significa audição, ou ele ouve. Além de Simão Pedro, havia um outro apóstolo com o mesmo nome, Simão o Zelote. Simão Pedro. No primeiro encontro com Jesus, em João capítulo 1, versículo 42, Pedro teve seu nome alterado de Simão para Cefas. Nome aramaico corresponde a Pedro, no grego, que significa pedra, rocha ou cascalho. Pedro, fragmento de rocha. Ele diz, olha, sobre tu as portas do inferno não prevalecerão. João capítulo 1, versículo 42 fala, e o levou a Jesus, e Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Jesus ele não explicou o porquê de alteração do nome, mas essa mudança tem um significado importante, talvez profético. Uma vez que Pedro se tornaria mais tarde numa pedra viva, na igreja de Cristo,
O caráter de Pedro foi transformado depois da sua conversão genuína. Passou de inconstante para uma rocha firme no Senhor. Pedro, ele se abalava por qualquer coisa. Se exaltava. Era valente. Tacava espada em todo mundo. Disse, Senhor, eu estarei contigo até a morte. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante por 3 vezes, você me negará. Quantas vezes nós não temos negado a Cristo em nossa vida? Quantas vezes nós nos temos colocado as nossas próprias concupiscências na nossa carne e abandonado ao Senhor? E quantas vezes esse abandono a Cristo nos leva a um caminho de perdição, nos leva ao caminho de alteração de história, da nossa própria história, onde tudo está ocorrendo para o bem. De repente, tudo acontece mal em nosso meio. Deus não deu o seu Filho para que nós padecesse aqui no mundo mal, mas Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos glorificados. A palavra de Deus diz isso, glorificado. E glorificar o nome do Senhor. Pedro, num pequeno momento, ele se alterou em falar, eu estarei contigo até a morte. Quando nós conhecemos a Jesus, nós queremos estar com o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Satanás, ele vê isso em nossa vida. Assim como Satanás pediu para provar a Jó, para tentar a Jó, Satanás que mostrara a Deus que tudo que a adoração de Jó para Deus era porque ele tinha tudo aquilo. Mas Deus sabia do coração de Jó. Deus, você não sabe como é o coração, eu não sei do teu coração, mas Deus sabe do nosso coração. Ele é o único que esquadrinha até os cantos mais ocultos do nosso coração. Deus, ele decifra o que nós estamos pensando. Deus, ele tem um chamado para nós. Assim como Deus chamou a Pedro, Deus tem um chamado para cada um de nós. Mas só cabe a nós querermos ouvir este chamado do Senhor. Deus, ele mudou a nossa história. Deus, ele mudou o nosso ser para nós glorificarmos o seu nome. E muitas vezes em nossas vidas nós não iríamos conseguir. Foi Deus que conseguiu por você. E muitas vezes em nossas vidas a nossa história era para nós estarmos mortos. Mas Deus fez um contorno. Deus fez uma nova história. E hoje nós aqui estamos. O Espírito Santo de Deus nos mostrou quem somos, pecadores. E nos transformou agora em servos eleitos, separados deste mundo, para a grandeza de Deus. Nós somos agora pessoas qualquer, somos embaixadores de Cristo. Não por meio de nós mesmos, nem por meio do nosso poder ou da nossa astúcia, mas por meio daquele que tudo pode. Eu enviarei o Consolador para nos consolar. Consolador este, o Espírito Santo, que nos dá poder, sabedoria, inteligência, e nós podemos decifrar até se é de Deus ou se não é de Deus, através da oração. Jesus disse, tudo que pedirdes, pede ao meu Pai em meu nome, que o meu Pai vos dará. Sabe como é que nós entendemos isso? Pelo poder do Espírito Santo. Pedro foi um homem cheio do Espírito Santo. O chamado de Pedro, ele encontra-se com Jesus algumas vezes antes de tornar-se um discípulo seu. É provável que ele e seu irmão André já tivessem ouvido a mensagem de João Batista, que apontava para o Messias. O testemunho de João foi suficiente para que 2 de seus discípulos seguissem a Jesus. Um deles era André, irmão de Pedro, e o outro seria provavelmente João, um apóstolo amado. Para nós salvarmos almas, temos que pregar o Evangelho. 2 discípulos de João Batista foram discípulos de Jesus.
Hoje, os discípulos que estão aqui não são discípulos de César, não são discípulos do pastor Eduardo, não são discípulos de ninguém, é discípulos de Jesus. Somos discípulos de Jesus pela graça de Jesus, pelo poder de Deus, abençoados pelo Espírito Santo, revestidos, cheios desta graça. Somos um povo hoje reconhecido pela grandeza do Senhor. Pedro conhece a Jesus através de seu irmão André. André foi à procura de seu irmão para dizer-lhe que tinha achado Cristo em João, capítulo 1, versículo 40 ao 41. Neste primeiro momento, Pedro teve um encontro pessoal com o Mestre, ao qual teve o seu nome mudado. Olha a graça de Deus aí agora. Não vamos mudar o nosso nome agora, não. Mas vamos mudar a nossa história agora. Quem éramos nós? Cada um sabe da sua história. E hoje, onde nós nos encontramos? Debaixo da potente mão de Deus. O próprio Jesus disse: é melhor que vocês amarrem uma pedra de mor, uma pedra bem pesada, uma pedra de moinho, e lance ao mar, que tocar em alguns desses meus pequeninos. Nós temos um guarda que nos fortalece, que nos protege, que nos vigia dia a dia, noite a noite, e nada foge do seu controle. Sabe qual é o nome desse guarda? Guarda de Israel. Quem protegeu ao povo de Israel a saída do Egito? Esse mesmo protege você hoje. Quem não deixa faltar o alimento em tua casa? Quem não deixa faltar o alimento no deserto? Esse mesmo Deus não deixa faltar em tua casa. Quem te protege dos inimigos? Quem protegeu o povo de Israel dos inimigos? Quando Moisés se ajoelhou e pediu ao Senhor: Senhor, olha, o povo do Egito vem aí, os soldados vêm aí, Senhor. E na frente um grande mal, o teu povo não sabe nadar, nós vamos morrer aqui. Deus branda no coração de Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Nós podemos ver grandes milagres em nosso meio, mas nunca será o suficiente, porque nós queremos sempre mais e mais. Mas o maior milagre em nossa vida é saber que Deus nos ama. O maior milagre em nossas vidas é saber que Deus toma conta de sua igreja. Nós não merecemos, mas foi Deus que nos resgatou. Pescador de homens. Noutra ocasião, Jesus andava pela praia na Galiléia, viu Simão Pedro e seu irmão André e os chamou para serem pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22 e Marcos capítulo 1, 16 ao 20. No Evangelho segundo Lucas é narrado o episódio da pesca maravilhosa. Nessa ocasião, Jesus usou o barco de Pedro como púlpito para ensinar a multidão. Depois mandou que Pedro fosse para o alto mar, onde encontraria peixes. Isso aqui vai ficar para outro momento e espero que esse momento seja breve. Irmãos, Jesus ele chamou a Pedro. Pedro ele era inconstante como nós. Pedro ele tinha fé, mas no mesmo momento Pedro perdia a sua fé. Pedro andou com Jesus por cima das águas. Nós passamos com Jesus pelos nossos problemas. Pedro ele disse: eu estarei com o Senhor até o momento de morte. Pedro negou a Jesus. Eu não vou dizer que você negou, não, você sabe o que você fez. Em muitas ocasiões nós temos negado a Jesus. Em muitos pontos nós temos negado o poder de Deus em nosso meio. Jesus disse: olha, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Muitas vezes nós negamos a Cristo. Foi um homem que não foi ainda cheio do Espírito Santo, mas Deus teve misericórdia desse homem. Deus abençoou este homem. Deus esteve com esse homem. E quando Jesus é ressurreto e tem um encontro com Pedro e pergunta aquelas 3 vezes: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus poderia escolher qualquer outra pessoa
Porque Pedro, no seu ministério, sem estar cheio do Espírito Santo, Pedro negou a Jesus. Mas Jesus não negou a Pedro. Nós temos negado a Jesus, mas Jesus não tem nos negado. Jesus tem reavivado dia após dia o amor de buscar a Ele. Jesus tem revestido ao seu povo, a sua igreja, com o Espírito Santo. E é esse Espírito que batalha através das potestades malignas. Nós estamos aqui hoje não porque somos merecedores. Nós estamos aqui hoje porque Jesus viu algo importante em nós. Você tem algo importante que Jesus quer te usar. Não extingue, não apague a chama do Espírito que dentro há em você. Eu sei que você tem um desejo de louvar. Eu sei que você tem um desejo de clamar a Deus. Eu sei que você tem um desejo de glorificar ao Senhor em voz alta. Eu sei que você tem um desejo de se levantar, se levante, louve, grite, cante, adore. Porque isso é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. Não extingais o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo agir em você, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo te usar. O Espírito Santo usou a Pedro, e nós vamos entender isso logo mais. E quando o Espírito Santo usou a Pedro, a sombra de Pedro, por onde Pedro passava, curava os enfermos. Quando a multidão dizia, lá vem Pedro, pegava os doentes, os enfermos, os aleijados, os mancos, os cegos, e colocava em uma calçada, a sombra de Pedro curava aqueles enfermos. Você tem o poder de orar sobre pessoas e Deus fazer o resto. Mas sabe por que não acontece? Porque você extinga, você apaga. Você está extingando o poder do Espírito, você está apagando a chama que arde dentro de você. Nós não temos que negar a Cristo. Nós temos que glorificar a Cristo. Nós não temos que apagar esse fogo. Nós temos que acender mais e mais. Nós não temos que ter medo do mundo. É o mundo que tem que ter medo da igreja. Você foi uma pessoa escolhida, separada. Nós vivíamos nas trevas, agora vivemos na luz. Nós vivemos ao lado de Deus. É Cristo Jesus que batalha por nós. Imagina se o servo de Eliseu naquele momento olhasse para Eliseu e dissesse, Senhor, vamos fugir daqui. Porque olha, Senhor, está aí arrodeado tudo. O arraial está sendo arrodeado pelos assírios. Estamos prontos a morrer. Eliseu diz, olha, maior é aquele que está conosco. Você não pode ver, mas Deus está batalhando por você. Você não pode ver, mas tem anjos ao seu lado para te defender de tudo e todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus quer te usar. O Espírito Santo do Senhor quer fazer milagres através de você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não se cale. Deus quer usar você. Ele disse, olha, eu vou, mas não vos deixarei só. Eu enviarei o Consolador. Nós só estamos aqui hoje porque esse Consolador habita em nosso meio. Nós só estamos aqui hoje porque Deus habita em nosso meio. Eu sempre digo e sempre volto a dizer, eu frequento uma pequena congregação. É pequena, mas grande no amor. Mas muitos dizem, mas pequeno, vocês conhecem todo mundo, a gente conhecemos todo mundo e sabemos quem é todo mundo. Mas nós não temos o poder de decifrar os corações de ninguém. Irmãos, somos um povo pequeno. Numerologicamente falando, somos um povo pequeno. Mas espiritualmente falando, somos um povo grande. Lembre-se disso. Pode ter um ou dois aqui, mas Jesus estará presente.
Se tivesse só eu e minha esposa aqui, eu disse, vai para a igreja não, ela já tá chovendo. Vamos esperar estiar. Ela estiou um pouquinho, nós viemos embora. Ô irmão, se fosse muitas vezes para fazer uma visita qualquer, uma festinha qualquer, poderia estar caindo canivete, né? Não tá chovendo, mas vamos, vai ser bom, vai tá alegre lá. Não fica triste não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a volta de Jesus, ele viria, não quando a igreja estivesse sendo reavivada. Nosso tema é reavivamento, reavivada. Mas quando a igreja de Deus estivesse ficando fria. Sabe por quê? Porque Deus vai saber, e nós vamos saber, quem realmente está servindo e quem não está servindo. Desculpe, mas é isso que está acontecendo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glorifique a Deus, porque você está no meio dos chamados e dos escolhidos. Deixa que nada venha te abalar. O poder de Deus é que nos dá força para nós prosseguirmos em diante. E quando Jesus voltar, nós queremos ouvir aquelas belas palavras. Vinde bendito do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. É essas palavras que nós queremos ouvir. E não aquelas. Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu preguei, expulsei demônios, eu curei. Senhor, eu dava o maior dízimo da igreja. Eu tomava conta do maior grupo de homens ou de mulheres. Senhor, eu tinha uma carteirinha, está aqui. Não. Quer ser salvo? Tem que ter a marca do Espírito Santo. Tem que ter a marca de Jesus. Tem que ser lavado, remido pelo poder de Deus. O poder de Deus, esse é o sangue de Jesus. Temos que os nossos umbrais estar marcados com esse sangue. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que Deus venha sempre estar ao nosso lado. Que Deus venha nos proteger, nos guiar, nos transformar e mostrar o seu amor dia após dia perante o seu povo. Sentados mesmo, vamos curvar as nossas cabeças, entregar esse momento a Deus.